Nos vídeos anteriores, nós vimos que o Simples Nacional não vai acabar com a reforma tributária, mas existe algo muito importante que vocês, empresários, precisam estar atentos. É que vai haver duas formas de calcular o Simples Nacional com a implantação da IBS-CBS. E para entender por que isso acontece, primeiro nós precisamos falar de um conceito muito importante, que é o crédito tributário. Imagine que sua empresa compre material de escritório como papel, caneta, pastas e até uma impressora. Nessa compra, o documento fiscal, ou seja, a nota fiscal, trará destacado as informações de IBS e CBS. Dependendo das regras da legislação, os valores que estão destacados de IBS e CBS poderão gerar créditos para sua empresa. Então, quando tiver direito a crédito, esses valores que estão destacados no documento fiscal, na hora que você compra algum produto, seja para consumo, uma mercadoria para revenda, ele poderá ser abatido dos valores devidos na outra operação, ou seja, na operação de venda. Então, vai ser basicamente recebo o crédito da compra e tenho débito quando eu vendo. Então, um menos o outro, eu vou recolher a diferença ou vou ficar com crédito para o próximo mês. Mas atenção, isso só acontece naquelas operações que a legislação elegeu como geradoras de crédito. O mais importante nesse momento é entender a lógica dos créditos tributários. E claro que essa sistemática passa a entrar em vigor com a implantação da reforma tributária também para o Simples Nacional. E por que surgiu duas fórmulas de cálculo, Georgia? Essas duas fórmulas de cálculo surgiu justamente para que as empresas do Simples Nacional pudessem competir com outras de outros regimes, que essa sistemática de apuração de créditos já é conhecida, mas não era até então para quem é do Simples Nacional. Na primeira opção de cálculo, que chamamos de Simples Nacional Tradicional ou simplesmente Simples Puro, a fórmula de cálculo continua basicamente da mesma forma, ou seja, é aplicada uma alíquota sobre o faturamento da empresa. Neste caso, não levamos em consideração os créditos tributários adquiridos pelas compras. Nesta forma de apuração, a empresa continua recolhendo dados normalmente como é feito hoje em 2026. A diferença é que dentro dessa guia também vai haver o IBS e a CBS ali compostos junto com outros tributos de maneira geral. Para muitas empresas, essa sistemática ela pode ser mais do que suficiente, principalmente aquelas que trabalham com o consumidor final, ou seja, com o CPF, pelo fato de não precisar necessariamente repassar o crédito tributário. A segunda possibilidade é o que chamamos de Simples Nacional Híbrido. Nesse modelo, a empresa continua sendo optante pelo Simples Nacional, mas passa a participar da sistemática de apuração de créditos tributários. Isso significa que nas situações previstas em lei, a empresa poderá gerar créditos de suas compras de maneira geral para poder abater dos débitos que vão ser realizados por meio da nota fiscal de venda. Essa opção ela pode ser muito interessante para alguns negócios, mas não necessariamente todos. Como já foi dito, tudo depende de análise. Então, nesse sentido, o perfil de clientes é importante, a composição de compras, de insumos, enfim, de despesas de maneira geral. Então, a formalidade desses documentos, enfim, tudo depende de análise específica da operação do cliente. Por isso que o documento fiscal é tão importante neste processo, pois é a partir dele que vamos fazer as análises devidas sobre um possível aproveitamento de crédito na sistemática do Simples Nacional Híbrido. Percebeu como tudo começa a se conectar? Em um dos vídeos anteriores, eu falei da correta classificação dos produtos e serviços no documento fiscal. Aquela informação não serve necessariamente só para emitir o documento fiscal de maneira correta. Ela passa a ser fundamental para definir a tributação de maneira correta e identificar corretamente o destaque ali do IBS e CBS nas operações de compra. Agora lembra, não adianta nada você ter essa despesa, ter o pagamento, se você não tem esse documento fiscal em nome do CNPJ para poder fazer essa análise de um possível abatimento
de créditos tributários. Sem um documento fiscal, toda essa sistemática ela para de funcionar, perde o sentido. Por isso, desde já, vale a pena você começar com esse hábito de solicitar o documento fiscal em toda e qualquer compra, mercadoria, material de uso em consumo, serviços que são adquiridos pela empresa, entre outras situações. Qualquer compra, crie o hábito de pedir o documento fiscal com o CNPJ. Somente com essas informações bem organizadas e fidedigna à realidade é que nós vamos poder fazer os comparativos dos dois regimes, se o híbrido, se o Simples Nacional puro, pois depende dessas informações para definir quanto é que vai sair efetivamente do seu bolso empresário. Um outro ponto importante é que essa definição, se híbrido, se simples, puro, ela não é definitiva, tá? A legislação permitiu que essa opção pelo regime híbrido ou simples puro, ela pudesse ser revista a cada semestre. Ou seja, no primeiro semestre eu posso recolher IBS e CBS de uma forma e mudar no segundo semestre. Assim eu vou identificando as oportunidades, conhecendo melhor o negócio e até mesmo acompanhando a evolução da própria legislação nesse sentido, da implantação dessa reforma tributária. O legal dessa flexibilidade é que ela ajuda a gestão de caixa, ao planejamento tributário e até mesmo rever uma possível decisão que não foi tão assertiva assim no primeiro semestre. No vídeo de hoje eu quis apresentar a lógica de toda essa sistemática nova que está vindo aí a partir de 2027. Mas no próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Você vai entender melhor como é que vai funcionar esse recolhimento do IBS e da CBS por um regime e por outro, de maneira mais detalhada, e por que essa informação altera a forma de fazer negócios, a precificação, o seu fluxo de caixa. Um item muito importante, a sobrevivência da sua empresa no mercado depende disso. Então, até o próximo vídeo!